que foi gerada ao meu coração. E eu quero falar com você hoje sobre um tema que eu intitulo de Há constantes batalhas que geram cansaço. As constantes batalhas na nossa vida, seja ela na nossa vida pessoal, seja ela na nossa vida espiritual, seja na questão do relacionamento, a verdade é que as constantes batalhas que nós enfrentamos, essas batalhas constantes, elas têm a tendência de gerar em nós cansaço. Nós temos uma expressão que talvez você já tenha dito, ou se você não disse, você já tenha ouvido alguém dizer: nós matamos um leão por dia. Muitos talvez nem dizem mais um leão por dia. Alguns já estão matando 10, 15, 20. Nessa expressão tem algo negativo e algo bom. Primeiro que quando você diz que está matando um leão por dia, você está se referindo a um leão no sentido de luta. Mas o provérbio diz que você está matando o leão por dia. Então não importa se é 1, 2 ou 3, todos os dias você está tendo vitória. Porque você está matando. Mas a verdade é que quando eu pensei nesse texto e pensei nesse tema, pelo menos 2 motivos veio bem claro ao meu coração. O primeiro motivo é que nós precisamos fazer uma reflexão e ficar esperto, porque o cansaço ou as circunstâncias minar as nossas forças, isto é possível. E pode ser que muitos de vocês que estão agora aqui à noite, alguns que estiveram aqui pela manhã, talvez você chegou aqui, sentou nessa cadeira e talvez você esteja se sentindo assim em alguma área da sua vida. Cansado. Pela manhã o Espírito Santo de Deus revelava que tinha pessoas que tinham entrado aqui, que estavam até desgostosas da vida. Pela circunstância, às vezes a gente olha e diz: Senhor. Uma outra coisa que me faz trazer esta mensagem, que mesmo que você esteja nesse estágio, e que você se sinta cansado, o meu desejo é que a misericórdia de Deus e no poder do Espírito Santo, muito de nós venhamos esta noite ser renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como aconteceu hoje pela manhã. Se eu tivesse que, numa foto, expressar o tema da minha mensagem, a foto seria o seguinte: você sentado nessa cadeira e saindo de você um fio, e em cada cadeira dessa, no pé dela, uma tomada, e agora o Espírito Santo de Deus te colocando para carregar. Não é assim que nós fazemos com os nossos aparelhos quando a bateria está fraca? Então o desejo do meu coração agora que você sentou nessa cadeira, desde que você chegou aqui ao louvor, é que você agora foi colocado para carregar. Que até o final desta mensagem, desse culto, que o Senhor venha renovar as suas baterias, venha renovar a sua força, venha renovar a sua esperança, que quando você levante dessa cadeira, você saia daqui mais revigorado, saia daqui mais reabastecido, em nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração. E hoje pela manhã o Senhor fez uma coisa tão gostosa. Muitas pessoas foram renovadas aqui. Muitas pessoas foram reabastecidas. Inclusive esse que vos fala. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 21. Livro de 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler o texto e nós vamos dar uma olhada em algumas particularidades do texto.
Às vezes a gente lê uma passagem bíblica e a gente lê, às vezes, tão rápida. E às vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes. É claro que a Bíblia traz alguns detalhes que a gente não consegue também entender qual o sentido, qual é o motivo, mas se está aqui, é porque o Espírito Santo de Deus quis que estivesse aqui. A gente às vezes não entende, né? Eu estava lendo um livro há muito tempo atrás, e o pastor comentava o seguinte, que ele foi para um debate, e nesse debate tinha vários religiosos, e ele era um deles, nessa classe, representaria os evangélicos. E quando ele estava ali na sala antes, não é, de começar o programa, e chegaram, e ele disse que estava ali com todos os debatedores, e ele num cantinho, e as pessoas então começaram a conversar sobre corrida de cavalo. Falando sobre corrida de cavalo, sobre jockey. E aí ele sentado ali no lado e disse assim, poxa vida, eu não entendo nada disso, não aposto, né? Ele disse que nesse instante que ele pensou assim, o Espírito Santo de Deus falou assim, fala para ele, fala do cavalo branco de Apocalipse e o seu cavaleiro. E os caras começando a comentar sobre cavalo, aí ele também disse que entrou no meio, e disse, eu conheço um cavaleiro, um jockey. O seu cavalo não perdeu uma corrida até hoje. E o seu jockey é o maior vencedor de todos. O cara disse, que cavalo é esse? Que cavaleiro é esse? Ele diz, o cavalo de Apocalipse. Cavalo de Apocalipse? Nunca ouvimos falar. Ele falou, vocês vão ouvir agora falar pela primeira vez. E ele então começou a falar do cavalo de Apocalipse, de Jesus. Então tudo que está na Bíblia, em algum momento, vai ter um sentido. Em algum momento, o Espírito Santo de Deus vai trazer o sentido a nós. Agora, existem algumas coisas que quando a gente lê, nós prestamos atenção e já conseguimos entender. E esse texto que eu vou ler para você, tem algumas coisas aqui que me soltam os olhos, e não é por acaso. Então, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, diz assim, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Esbi-Benob, que era filho dos gigantes, aqui já começa alguns detalhes. Diz que esse sujeito não era gigante, ele era filho de gigante. Era filho de gigante, cuja lança, também não é por acaso, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre. Varia entre 4 quilos ou 5 quilos. Não está aqui por acaso. E que cingia uma espada nova. O que é cingir uma espada nova? A ideia é que esse sujeito aqui não era, ou não tinha habilidade ainda, era inexperiente. Aparentemente uma espada leve. O texto diz que ele era filho de gigante. E o texto diz que ele usava uma espada nova. Ele era inexperiente na arte da guerra, na arte de usar uma espada. Mas o texto também vai dizer que ele intentou ferir a Davi. Porém, Abisai, filho de Zuria, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Esse jovem, que é filho de gigante, que usa uma espada nova, que não tem habilidade nenhuma ainda em guerra, ele está prestes a matar
um cara experiente, habilitado em guerra. E só não mata, porque um valente de Davi percebeu isso, tomou a frente e matou o cara. Tudo porque o texto diz que Davi estava cansado. Feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel, ou não apague a luz. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sebicai, ou Uzatita, feriu Azaf, que não é Azaf, né? Que a gente leu Azaf, mas é o Zaf, que era dos filhos dos gigantes, tudo filho. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobes. El-Hanã, filho de Jairé, origem obelimita, feriu Golias, os geteus, de cuja lança era haste como órgão de tecelão. Houve também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha cada mão 6 dedos. Eu digo que tem coisa que a gente não sabe porque tem aqui. Você tem alguma razão e algum dia vai servir, não é? Diz aqui, ó, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé também 6 dedos. E o texto diz que ele tinha 24 dedos. Está aqui na Bíblia. Para quê? Por enquanto eu não sei. Quem sabe um dia Deus te use, não é? 24 a todo, e também esse nascera do gigante. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi, e pela mão dos seus servos. O texto, ele é bem claro em dizer. O texto começa dizendo que é mais uma batalha, e depois o texto vai dar uma sequência de 4 batalhas. E na primeira das batalhas, o texto já diz que Davi correu risco de morte, correu risco de se apagar a lâmpada de Israel, simplesmente porque Davi estava cansado. É interessante nós observarmos, porque o texto diz que Davi estava cansado. O texto não diz que Davi não era habilidoso. O texto não diz que Davi deixou de ser homem de Deus. O texto não diz que Davi não estava preparado para a guerra. E o texto também não diz que Davi não tinha capacidade para tal coisa. O texto apenas diz que Davi estava cansado. Não está em jogo a sua habilidade, não está em jogo a sua capacidade, não está em jogo a sua fé. O texto está dizendo que por alguns minutos ele não perdeu a vida, porque alguém entrou na frente e o defendeu, porque ele não tinha condições de vencer esse rapaz, simplesmente por causa do cansaço. Aí nós vamos entender que as lutas constantes minam as nossas forças, nos levando ao cansaço. As constantes lutas e batalhas que nós enfrentamos, elas vão minando as nossas forças,
vão sugando tudo que nós temos, e vai chegar o momento que nós vamos nos sentir cansados. E o texto diz que muitas vezes, se nós não nos atentarmos para isso, o cansaço abre a possibilidade da morte. E Davi corria o risco de morrer pela mão de um jovem que não era experiente em guerra. Uma espada nova. Um filho de gigante. Sabe, querido, a verdade é que muitos de nós hoje talvez enfrentamos batalhas ou estamos enfrentando. E se pararmos para pensar, essa batalha, essa luta não é a primeira e nem vai ser a última. E eu me arrisco a dizer aqui que talvez não é a maior. E quando eu paro para pensar nisso, que talvez a luta e a dificuldade que eu enfrento hoje, essa batalha que eu enfrento hoje, talvez ela não seja a primeira, e com certeza não vai ser a última, ou que esta batalha que eu estou enfrentando hoje também não é a maior que eu já enfrentei em toda a minha vida. Mas por que que talvez eu estou perdendo para ela hoje? Se ela não é a maior, se eu já venci talvez outras maiores do que essa. Então a questão não está na batalha em si, mas a questão está em mim. Como é que eu estou? Como está o meu físico? Como está o meu emocional? Como está o meu espiritual diante dessa batalha? E aqui, querido, acredite, não está em jogo esta batalha que você está enfrentando, se você tem fé ou não. Aqui não está em jogo se você acredita em Deus ou não. Se você tem capacidade ou não. Se você é habilidoso ou não. Se você deixou de ser um homem, uma mulher de Deus ou não. A questão que está em jogo é quando nós estamos tomados pelo cansaço, pelas constantes lutas e batalhas que nós enfrentamos. Essa batalha que Davi está enfrentando não é a primeira da vida dele e nem é a última. E nós podemos dizer, porque conhecemos a história de Davi, nem a maior. Porque quando Davi tinha mais ou menos uns 17 anos de idade, talvez ele enfrentou uma das maiores batalhas da sua vida, que eu chamo de problemão. Golias. Um gigante que afrontava Israel. Que fazia todo o exército de Israel fugir. Que fazia Saul fugir. Esse era um problemão. É por isso que o texto narra algumas particularidades, porque Golias tinha mais ou menos 2,97 metros de altura. Era um gigante. Ele não era filho de gigante, mas ele era um gigante. 2,97, quase 3 metros de altura. O seu capacete e a sua armadura pesava mais ou menos 57 quilos. Sabe o que é isso? É você pegar um saco de cimento que pesa 50 quilos, você amarrar no peito e ficar por 3 horas com uma espada na mão lutando. A gente se mata para levantar um saco de cimento daqui para carregar ali. Não é isso? Pelo menos eu. Vou falar por mim. E diz que a lança dele, não está falando do peso da lança, mas está falando da ponta da lança dele.
a ponta da lança de Davi, que era de ferro, a ponta da lança dele pesava mais ou menos 7 quilos. Então nós estamos falando de um homem aqui de quase 3 metros de altura, que talvez carregava no teu corpo, mais ou menos aí, uns 80 quilos. Dá para você imaginar o tamanho dele? Se você não conseguir imaginar, olha para mim. Mais ou menos isso. Pensa um cara forte. Esse era problemão. Mas Davi disse que era um menininho, talvez um cara voltado com uns 17 anos de idade. E ele foi lá, porque o teu pai mandou levar suprimento aos seus irmãos que estavam na guerra. E todo mundo fugia desse problemão. Ele olhou e disse, pelo amor de Deus, vocês estão correndo desse cara? O que é isso? Eu vou arrebentar esse cara no meio. E diz que Davi não conseguiu ficar em pé com a armadura de Saul. Porque ele era fraco. E quando Golias viu ele, disse, rapaz, você vem, eu sou algum cachorro, para você vir em mim com pau e com pedra. E Davi feriu Golias. Aí você diz, pastor, mas foi Deus. E quem disse que Deus saiu da vida de Davi? Quem diz que ele estava aqui em pecado? Quem diz que ele perdeu a fé? Quem diz que ele deixou de acreditar no Deus? Quem diz que Deus não estava com ele? O mesmo Deus que estava com ele quando venceu Golias, é o mesmo Deus que estava com ele. Só que há uma diferença. O texto diz que Davi estava cansado. Sabe por quê? Porque isso acontece comigo e com você. Há lutas que nós enfrentamos hoje, que a gente olha e diz assim, se eu estivesse enfrentando 20 anos atrás, teria sido diferente. Por quê? Porque o tempo é morte. A gente vai envelhecendo. E tem luta que nós enfrentamos hoje bem semelhante a lutas que nós enfrentamos há muito tempo atrás. Às vezes eu vejo com um casal hoje que estão enfrentando luta, e quando eu peço para eles contar a história, eu começo a ficar admirado com a história deles, de que eles não tinham onde morar, e compraram, e foi um terreno, e construíram, e fizeram, e lutaram, e hoje não conseguem se entender dentro de casa. São guerreiros. Estão juntos há mais de 30, 20, 15, 16 anos. A questão é que estão cansados. A questão é que o tempo passou. A questão é que o tempo é morte. A questão é que foi para construir. Depois foi o filho que veio. Depois foi não sei o quê. Foi não sei o quê. Foi não sei o quê. E hoje se sente cansado. Não deixou de ser mulher e homem de Deus. Não deixou e não perdeu a fé. Não deixou ou não perdeu a sua habilidade. Simplesmente porque está cansado. Simplesmente porque cansou. E aí nós vamos olhar as pesquisas e os estudiosos, eles vão dizer que 98% dos brasileiros sofrem de cansaço físico e mental. 98% dos brasileiros sofrem de cansaço físico e mental. É o que mais nós ouvimos hoje nas conversas. Quando você conversa com as pessoas, o que mais você ouve hoje que elas dizem para você? Estou cansado. Estou cansado. Os especialistas dizem, houve uma mudança no estilo de vida das pessoas. E elas agora estão trocando qualidade de vida por horas de trabalho.
Aí eu me arrisco a dizer que nós não corremos apenas atrás do nosso sustento, mas nós corremos atrás do nosso padrão de vida. O que nos faz hoje correr desenfreadamente, que gera em nós cansaço, estresse e tantas outras coisas, não é porque apenas nós corremos atrás para nós nos sustentarmos, mas nós corremos atrás de um padrão de vida. Nós não queremos o básico. O básico não é o suficiente para nós. Porque nós estabelecemos um padrão de vida. Nós estabelecemos um padrão de vida. Onde nós temos internet em casa, TV a cabo, temos tantas coisas em casa. E se a gente tiver que sentar para enxugar alguma coisa, talvez a primeira coisa que vai dizer assim, a internet eu não vou tirar não. Vou ficar sem internet não. Porque nós estabelecemos um padrão de vida. Olha, vamos comprar 5 quilos de arroz a menos e vamos diminuir um pouquinho no prato, mas sem internet eu não vou ficar não. Sem WhatsApp? Vou ficar não. Então nós perdemos a referência do que é básico. E nós hoje criamos padrão de vida. Se você consegue, amém, isso não é pecado. Mas só que isso gera em nós um estresse e um cansaço. Porque isso nos leva à insatisfação. Isso nos leva a uma correria desenfreada. E sabe o que acontece? Nós temos muita facilidade de cansarmos. Com muita rapidez nos cansamos. Com muita rapidez nos desapegamos. Seja das coisas ou dos relacionamentos, ou dos trabalhos, ou dos ministérios, ou qualquer outra coisa. Porque quando nos sentimos cansados, então nós abrimos mão. Ah, estou cansado, não vou fazer mais. Tem muita coisa, me cansei, não vou fazer mais. É por isso que hoje não se luta tanto. É por isso que hoje é muito mais fácil correr para a separação. Hoje é muito mais fácil, porque hoje não se luta tanto. Sabe por quê? Porque as pessoas se cansam com facilidade. E não entendem que a vida é feita de lutas e batalhas. E sabe, uma coisa aqui que eu aprendi nesse texto, é que todos nós somos guerreiros. Se você está aqui sentado, me ouvindo e nasceu, é porque você é um guerreiro. Você já venceu tanta coisa na sua vida. Coisas grandes. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que às vezes, coisas menores, por causa do cansaço, pode nos matar. A gente inventa Golias. A gente inventa batalhas enormes. E às vezes a gente vê pessoas derrotadas por coisas tão pequenas. Disse, não acredito. Vocês já enfrentaram isso? E hoje estão sendo derrotados por isso? Sabe qual é a questão? É o cansaço. Porque aqui não é uma morte literal. Mas muitos podem até estar mortos espiritualmente, mentalmente e emocionalmente. A sua luz está se apagando. A luz da vida. O brilho, o prazer por aquilo que você fazia. Às vezes até você faz, até permanece casado, porque tem que permanecer casado, mas perdeu o brilho do casamento. Até está trabalhando ministerialmente na igreja, mas perdeu o brilho por aquilo que fazia. Talvez esteja fazendo algumas coisas, até trabalhando secularmente, mas perdeu o brilho, a luz se apagou. E esta foi a preocupação de Abissai e os homens que estavam com ele. E aqui é uma metáfora, porque Davi era um líder espiritual e político desse povo. Ele é o elo da aliança com o Senhor. Era o que trazia a prosperidade e a segurança para esta nação. Se ele morre,
apaga a luz. Perde-se a visão espiritual. Se ele morre, perde-se as conquistas. Talvez você esteja tão preocupado olhando só a circunstância. E às vezes nós estamos olhando a circunstância, sabe para quê? Para buscar uma razão. Para buscar a minha verdade. Criamos em nós um espírito de justiceiro. E às vezes você não percebe que está sendo tomado por um cansaço. As suas forças estão sendo dominadas. A gente vê o problema e a situação. Alguém tem que ser culpado por isso. E a gente fica lutando para mostrar que a gente tem razão. A gente quer vencer de alguma maneira. E aí você não percebe que essa é uma luta que vai minando as suas forças. E ela vai consumindo você. E eu quero dizer a você, e se você morrer, essa luz se apaga. Não é você morrer literalmente, mas quando você morre espiritualmente, quando você morre sentimentalmente, sabe o que acontece? Você deixa de conquistar. Você deixa de abençoar outras pessoas. Você deixa de ser instrumento nas mãos de Deus. Porque o cansaço te tomou. Porque o brilho que tinha em você foi embora. As pessoas eram abençoadas pela sua vida e agora não são mais, porque a luz se apagou. E você era alguém que lutava e conquistava, agora não é mais, porque a luz se apagou. E isso é possível, porque quase aconteceu isso com Davi. Ser morto por um jovem inexperiente. E sabe o que me impressiona aqui? É que se Davi fosse morto por esse jovem, as pessoas poderiam dizer assim: poxa vida, Davi, um homem experiente, homem de guerra, que venceu Golias, foi morto por um jovem inexperiente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Davi fosse morto, Davi não teria sido morto por esse jovem inexperiente. Davi tinha sido morto pelo seu cansaço. Porque esse jovem não era palho para Davi. Sabe o que acontece? Às vezes nós estamos morrendo e nós estamos colocando culpa. Ah, eu estou morrendo por causa de fulano. Ah, eu estou morto por causa disso, por causa daquilo. Ah, é por causa dele, é por causa dela. Ah, é por causa dessa circunstância, por aquilo. A gente está colocando a culpa, talvez num jovem inexperiente, num problema que não é tão grande assim. E às vezes esquecemos de olhar para nós e perceber que estamos sendo derrotados por nós mesmos, pelo cansaço que está em nós. Eu não acredito que esse jovem matando Davi foi derrotado por ele. Não. Davi foi derrotado pelo seu cansaço. Eu não acredito que muitas das derrotas que nós temos tido é porque a culpa é de alguém, de fulano ou de ciclano. Às vezes a culpa é nossa. Nós não estamos olhando para nós e entendendo que chegamos ao nosso limite. Cansaço. O que precisamos ter em mente é que quando temos facilidade de desistirmos das coisas, deixar as coisas para trás pela metade, antes de procurar culpado, devemos nos perguntar: o motivo é de competência ou de motivação? Nós precisamos ter em mente que quando nós temos a facilidade de desistirmos, de não lutarmos, de não vencermos, de não irmos para cima, de estarmos com a nossa luz apagada, a primeira coisa que nós temos que parar e analisar e nos perguntar e responder é o seguinte:
O motivo de eu estar estacionado, de não conquistar, de estar sendo derrotado por essa circunstância, o motivo é competência ou de motivação? Eu não tenho competência para fazer, ou eu não me sinto motivado para fazer? Eu preciso ser motorista e vou dirigir uma carreta. Você tem competência para isso? Como é que vai definir a competência? Você tem carteira de habilitação? Você fez um treinamento para dirigir esse tipo de caminhão? Você já dirigiu esse tipo de caminhão? Aí você vai entender, eu não posso dirigir uma carreta. Eu não tenho competência. A minha carteira é apenas B. Eu só posso dirigir carro pequeno. Eu não fiz um teste para dirigir isso. Pronto, acabou. Isso deixou de ser um problema porque é questão de competência. Agora, quando você olha e diz, eu sou habilitado, eu tenho essa carteira, eu tenho experiência, já dirigi, mas eu não consigo, eu não tenho força. Isso é uma questão de motivação. Nossas respostas emocionais e comportamentais, bem como nossa motivação, não são influenciadas diretamente por situações, mas sim pela forma como processamos essas situações. Em outras palavras, pelas interpretações que fazemos dessas situações, não por aquilo que é real, mas por aquilo que nós achamos. Vou te explicar, essas respostas que nós temos comportamentais, bem como esta motivação que temos que analisar, elas não são influenciadas diretamente pela situação, elas são influenciadas pela interpretação que nós temos das situações. Vou te dar um exemplo. Quantos de vocês já andaram na rua? Que alguém disse que te cumprimentou e você não viu? Ou quantas vezes você andou na rua, que você cumprimentou alguém e a pessoa não? Pois é, essa é uma situação que tem várias interpretações, e cada interpretação gera um sentimento em você. Às vezes você passa na rua, e você cumprimenta alguém, e a pessoa vai embora, e você diz assim, não quer falar comigo. O que vai gerar em você? Sentimento de tristeza. Vou me afastar dessa pessoa e vou dar o troco. Também quando chegar lá na igreja, que ela quiser me cumprimentar, vou dizer assim, aqui você me cumprimenta. Quando passou lá na rua, você fez de conta que nem me viu. Uma outra é quando você olha e diz, será que eu fiz alguma coisa por essa pessoa? Aí você começa a ter um sentimento de apreensão. Nossa, eu cumprimentei ela, ela não me cumprimentou, o que eu fiz para ela? Aí você já fica se perguntando. Nossa, será que aquele dia eu disse aquilo, ela ficou chateada? Aí você já começa uma interpretação. Ou você pode dizer assim, é orgulhoso mesmo, me viu, fingiu que não viu. Aí você pode gerar em você um sentimento de raiva. Ou você pode pensar e dizer assim, nossa, essa correria que a gente anda, né? A pessoa que estava lá com a cabeça na lua, né? Coitado da pessoa, né? Está tão cheio de coisa que passou na correria e nem me viu. Se você tem uma interpretação dessa, você elimina todos os outros sentimentos. Porque a questão não foi a situação, a questão foi como você interpretou a situação. E a gente sofre muito mais por interpretação do que aquilo de fato que é verdade. E é isso que gera em nós cansaço. E traz uma série de sentimentos que eu quero falar aqui para você.
alguns deles. Depressão. Eu vou aqui ser bem sucinto na definição de depressão. Primeiro você precisa entender que quem pode nos avaliar e entender se somos depressivos ou não é um profissional. E esta palavra não é para você sair daqui dizendo assim: ai, bateu, estou depressivo, estou em depressão. Ai, pastor, a tua mensagem me fez enxergar que eu estou em depressão. Não, não é esse o objetivo. Por isso que a definição aqui, ela é bem rasa. Eu peguei apenas aquilo que eu quero dizer a você. O que é depressão? Uma definição bem curta: distúrbio mental caracterizado por desânimo e sensação de cansaço, cujas emoções incluem ansiedade, abatimento moral e físico. Em outras palavras, você não tem ânimo para nada. Todas as batalhas que vêm para você são monstros. Você perdeu o ânimo. Sabe, perdeu o sentido de viver. Tudo para você é pesado. Tudo que chega para você parece um mar morto. Tudo que entra em você para. Tudo que entra morre. Você não tem ânimo, você não tem motivação. Uma outra palavra é a palavra que a gente chama de letargir. O que é letargir? É um estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo, incapacidade de reagir e de expressar emoções, apatia, inércia ou desistência. Está anestesiado, nada está bom, nada satisfaz, está sempre apático a tudo, não sente nada. Levanta de manhã, olha e diz: ai, hoje vai esquentar demais, não acredito, vai ser um calor. Ai, o dia hoje não sabe, se vai ser calor, se vai frio, fica esse negócio nublado. Está chovendo, acredito. Sabe, nada está bom. Levanta para cantar, bate palma. Não vou bater não, nem vou cantar. Levanta, não vou levantar. Senta, também não vou ficar sentado. Sabe, nada satisfaz. Nada satisfaz. Parece que você está anestesiado, você parou, você estacionou. E está parecendo a filosofia Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Nada satisfaz você. Alguém vem e conta o testemunho para você: olha aqui. Não. Legal, Deus te abençoe. Sabe, você está tão anestesiado que você não consegue ter mais brilho na vida. Você não consegue mais ter brilho ministerial. Você não consegue ter brilho emocional. Você não consegue ter brilho pessoal. Você não consegue. Está anestesiado, anestesiada, nada está bom, nada satisfaz. Temos uma outra palavra que chama-se resignação. O que significa resignação? Ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimento da vida,
viver a situação sem nenhuma intenção de mudar. Eu chamo isso daqui de espírito Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim, Gabriela. John Powell, naquele livrinho pequeno que eu já citei aqui, porque tenho medo de lhe dizer quem sou, ele vai dizer coisa semelhante. Ele diz assim: quando as pessoas dizem essa frase, sinto muito, mas é assim que eu sou. Fui sempre assim, sou assim agora e serei assim para sempre. Ele diz, é um lema fácil e um engano a você. É um lema fácil, um engano, a que você pode recorrer se não quiser crescer. Ele define o espírito Gabriela. Fui sempre assim, sou assim agora e serei assim para sempre. Ele diz, é um lema fácil e um engano, a que você pode recorrer se não quiser crescer. Tem gente que é assim. É muito mais fácil para ela dizer assim, eu sou desse jeito mesmo. Se gostar de mim, tem que gostar assim. O que eu tenho que dizer, eu digo na cara. Deixa eu dizer uma coisa para você. Franqueza sem sabedoria é tolice. Franqueza sem sabedoria é tolice. Porque às vezes a gente está certo e fala as coisas achando que está certo, e quantas vezes perdemos a nossa razão, porque não tivemos sabedoria no falar. E tem pessoas que é assim, eu sou assim. E aí entra a filosofia Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. É muito mais fácil dizer assim, você vai ter que me engolir, porque eu sou assim mesmo. Se gostar de mim, goste. Porque tem dois tipos de pessoas. As que não gostam de mim e as que gostam de mim. Não. Quando a gente se fecha a isso, é uma boa desculpa para que a gente não cresça. O letárgico não deseja mudar, acomodou-se na sua vidinha e lhe basta. É um feijãozinho com arroz e pronto, acabou. Mamãe e papai, pronto, acabou. Não muda nada, faz nada de diferente. Ainda que as pessoas digam a ele, diga, rapaz, levanta daí. Não vou levantar porque eu acho que a melhor coisa é ficar deitado. Não quero. Toma um suco de laranja. Detesto suco de laranja. E tenho raiva de quem toma suco de laranja. Sabe? Nada está bom. Agora eu quero encerrar aqui dizendo algumas considerações que eu aprendo nesse texto aqui. Para que a gente não tenha esse sentimento de depressão, que a gente não tenha esse sentimento de letargia e que a gente não tenha esse sentimento de resignação. Algumas coisas bem básicas e simples que eu aprendi aqui. A primeira delas é um reconhecimento pessoal. Eu olho no texto e vejo que Absai, ele entra na frente de Davi, ele mata o cara, ele chama Davi para o canto, e os valentes junto com Davi dizem assim, olha Davi, nas próximas guerras você não vai mais. Sabe por que você não vai? Você está cansado. E nós não queremos que a luz de Israel seja apagada. Em momento nenhum no texto, nós vemos Davi questionando ou Davi desobedecendo. Porque nas outras batalhas, nós não vemos Davi. Sabe o que eu acho que é possível aqui?
é bem possível que Davi teve um reconhecimento pessoal. Não basta as pessoas olharem para nós e reconhecerem alguma coisa em nós. Não basta as pessoas nos defenderem e nos aconselharem, se nós não tivermos um olhar pessoal, um olhar para nós mesmos, que leva-nos a admitirmos e aceitarmos. É olhar no espelho. O espelho não mostra nada diferente do que de fato nós somos. O espelho só reflete aquilo que nós somos. Reconhecimento pessoal. Não basta as pessoas olharem para você, não basta as pessoas pularem na sua frente e te defender, não basta as pessoas te aconselharem, se você não olhar para a situação e não ter um reconhecimento pessoal e admitir, falar de fato. Segundo, nós precisamos entender que todos nós temos os nossos limites. Todos têm os seus limites. Nós temos os nossos limites físico, mental e espiritual. Você não admitir isso é correr risco. Nós não somos super-homens. Nós não somos super-humanos. E admitir nossos limites, muitas vezes, é recuar e deixar que outros lutem em nosso lugar, até que a gente se fortaleça. Eu preciso entender que eu tenho limite. Eu tenho limite físico, eu tenho limite mental, e eu tenho limite espiritual. Eu preciso entender que eu não sou um super-homem, um super-humano. E às vezes eu preciso entender que eu preciso recuar, que eu preciso deixar que outros lutem comigo, ou até lute a minha batalha, até que eu me fortaleça. Foi isso que Davi fez. Davi, fica aí, filho. Você está cansado. Você chegou ao seu limite físico e mental. E eu vi você lutando, Davi. O cara estava para a direita e você estava dando espadada para a esquerda. Você não estava conseguindo se defender, Davi. Eu tive que entrar lá e matar o cara. E Davi teve que entender que ele tinha limites. Limite físico, mental, espiritual. A gente não é super-homem. As nossas energias vão indo embora. Elas vão se desgastando pelas lutas, pelas dificuldades, pelas circunstâncias. Elas vão nos minando. Senão daqui a pouco nós estamos igual Elias, embaixo de um zimbro, de uma árvore, dizendo: Deus, a única coisa que peço ao Senhor é a morte. Cansei de viver, então tire a minha vida. Nós vemos um homem cansado, fisicamente, espiritualmente. É um homem cansado. Mentalmente, por causa das lutas, por causa das batalhas. E tanto é que Deus não repreende ele. Deus faz ele dormir e traz do céu para ele pão e água e alimenta o corpo dele. Diz: alimenta o teu corpo, porque você vai se renovar para andar um pouco mais. Deus não fala para ele: seu incrédulo, Elias, não acredito que você está fazendo isso. Um homem que orou e não choveu, e orou e choveu, foi sustentado por 3 anos e meio, na beira de um rio, sustentado por corvos. É porque Deus entende
Aquilo que nós precisamos entender, que existe em nós limite físico, mental e espiritual, e às vezes precisamos sair da frente, precisamos dar uma recuada. Uma outra coisa que eu aprendo é que nós não vencemos tudo na vida. Infelizmente, a vida não é só feita de vitórias. Você não admitir isso é correr risco. Não dá para ganhar tudo na vida. A vida não é feita apenas de troféus bonitos de primeiro lugar. Eu preciso admitir que a vida é feita de vitórias e derrotas, de altos e baixos. Não dá para ficar só em cima, ou não dá para ficar só embaixo, mas é feito de vitória e de derrota. Não dá para vencer tudo na vida. Não dá para ganhar tudo. Não dá para todo tempo ser vencedor. E eu digo a você que às vezes a gente precisa tomar algumas decisões, e não quer dizer que recuar significa derrota. Parar para recarregar significa desistir. Precisamos entender que as lutas do presente não são a primeira e nem a última, mas precisamos saber a hora de parar, a hora de avançar. Não conseguimos vencer tudo. Não dá para sair com a razão em tudo. Não dá para entender tudo que acontece na vida da gente. Perdemos e ganhamos. É assim que é feito a vida. O quanto mais cedo admitirmos, mais cedo conseguimos trabalhar isso em nós. Às vezes perdemos entes queridos, se vão, morrem. Às vezes se vê enfermidade dentro de casa. Às vezes a questão financeira, o desemprego chega. Faz parte do processo da vida. Não quer dizer que somos menos crentes ou mais crentes. Temos menos fé ou mais fé. Precisamos entender que isso faz parte da vida humana. Não se ganha tudo em todo tempo. A vida é feita de vitórias, mas a vida também é feita de derrotas. Não dá para vencer tudo. Não dá para subir no pódio todo tempo. Não dá para todo tempo ter uma medalha de ouro instalada no peito. Quanto mais rápido a gente admitir isso, mais rápido vamos eliminar o cansaço, seja ele físico, seja ele mental, ou seja ele espiritual. Você precisa ter reconhecimento pessoal. Todos precisamos entender que temos os nossos limites. E nós precisamos entender que nós não vencemos tudo na vida. E o melhor deles, que é o que eu quero em nome de Jesus que aconteça aqui esta noite. A minha oração, hoje pela manhã e a minha oração agora. A palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Eu quero que isso aconteça muito aqui esta noite. E aqui começa a entender o meu limite. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que crer e pedir ao Senhor. Mas nós precisamos entender. Você precisa entender esse princípio aqui. E eu vou falar esse princípio para nós orarmos. Precisamos de pessoas que lutem por nós. Fez Josué como Moisés lhe dissera. E pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão,
Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E eles venceram aquela peleja. Alguém precisa às vezes levantar a sua mão. Você precisa de pessoas que levante a sua mão. Não dá para vencer batalhas sozinho. Há batalhas que nós não conseguimos sozinhos. Precisamos de pessoas que pulem à nossa frente e entenda quando nós vamos ser ceifados, que venha e nos proteja. Nos proteja. Precisamos que pessoas levantem a nossa mão. E aí, nós vamos conseguir entender o que Davi entendeu. No capítulo 22, Davi diz o seguinte: e falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então ele disse: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Diga comigo: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador, da violência me salvasse.